Vamos entrar nas verdadeiras medidas. Quais são essas medidas em concreto? Você presta atenção? Vou começar com o artigo número 1. Primeira medida. Veja que aí este é o texto definitivo que vamos publicar amanhã para todo mundo. Primeira medida é a cessação da violência da UIR. Fim. Cessar, acabar com a violência da UIR contra a população. Portanto, a cessação imediata, a cessação da violência da unidade de intervenção rápida para com a população contra aquilo que já foi identificado como o genocídio silencioso levado a cabo pela UIR, pela Cernic, pela COI e outras unidades especiais da polícia. Medida número 2, libertação dos detidos. Portanto, uma libertação incondicional de todos que foram detidos no âmbito das manifestações, que são a cerca de 4.000. Apenas um dado aqui adicional. Esta libertação deve ser feita num prazo não superior a 3 semanas. Não superior a 3 semanas. Se em 3 semanas os cerca de 4.000 detidos ligados às manifestações não forem libertos, a soberania que reside no povo vai saber qual é a decisão a tomar sobre isso. Ou o Tribunal Popular vai saber que decisão tomar em relação a isto. Mas à medida que em 3 semanas todos os cerca de 4.000 detidos devem ser libertos de forma incondicional. 3. Deve ser dada uma assistência gratuita a todas as vítimas que foram, digamos assim, molestadas, feridas com com a violência policial. Portanto, assistência médica, estamos a falar da assistência medicamentosa gratuita para essas famílias. 4. Aqui eu penso que as pessoas vão concordar e vi muitos e-mails sobre isto. É a prorrogação da entoação do hino nacional e do toque das vuvuzelas. Como são 100 dias, mais ou menos 3 semanas, logicamente, não vamos fazer isso todos os dias, porque senão torna-se cansativo. Mas a ideia é que decretamos que todas as sextas-feiras, das 13 horas até às 15 horas, interrompe-se tudo, mas tudo em Moçambique, para cantarmos o hino nacional. Enquanto cantamos o hino nacional, você é livre de levar cartazes onde você estiver para mostrar o que você pretende que seja o teu Moçambique de amanhã. São 15 minutos, todas as sextas-feiras, hino nacional e os cartazes. E na mesma sexta-feira, às 21 horas, vamos tocar as vuvuzelas e os apitos, como forma de chamar a atenção que nós queremos justiça e queremos que estas medidas indicadas sejam cumpridas na íntegra. A gente não põe panelas, recebemos muitas mensagens das mamanas que dizem que ficaram desprovidas das suas panelas, porque foram totalmente destruídas pelos seus filhos. 5. Atenção a isto. Fique atento ao que vamos ler agora, porque alguns vão ficar chocados, mas vai ser interessante. 5. Decretamos a palavra Anamalala como forma de cumprimento a nível nacional, como uma forma de identidade nacional, como uma forma de unificação dos moçambicanos em torno do espírito da moçambicanidade. Então a palavra Anamalala representa este novo movimento de devolução do poder ao povo. Então decretamos esta palavra Anamalala como patrimônio nacional e é decretado como forma de cumprimento cotidiano por todos os moçambicanos. Medida número 6.
Compensação financeira às famílias dos assassinados. Todas as famílias que tiveram pessoas que foram assassinadas, que agora sabemos que são mais ou menos 400, devem ter uma compensação financeira do próprio Estado. Uma compensação que não deve ser inferior a 200 mil meticais. Porque isto também vai variar em função da pessoa assassinada. Se tinha filhos, se não tinha filhos, a quantidade de filhos, se era quem sustentava a casa, se não sustentava. Mas o valor não pode ser abaixo de 200 mil meticais para cada família que tenha um filho, uma mãe, um pai, um irmão, um tio que foi assassinado por esta violência criminosa da UIR. Medida número 7. O não pagamento de todas as portagens a nível nacional. Estas portagens já não estavam a ser pagas, então vamos estender o prazo de não pagamento das portagens para este período de 100 dias que eu já tinha anunciado. Portanto, neste período de 100 dias, continuamos com o pagamento, do não pagamento das portagens. Nós tínhamos dito que começava no dia 17 de janeiro até o dia 27 de abril, não é? Que mais? Queremos água potável gratuita para a população moçambicana. Algumas pessoas dizem que nós estamos a exagerar, outros dizem que queremos tudo de borla, mas se nós estamos a fazer isso com base em dados, a organização que é especializada nesta questão da distribuição da água, que chama-se WaterAid, diz que anualmente em Moçambique, devido ao consumo de água imprópria, temos cerca de 2.500 crianças que morrem anualmente só por causa do consumo de água imprópria. Um país cheio de rios, cheio de lagoas, cheio de águas subterrâneas, águas também, digamos, dos mares. Não faz sentido que hajam pessoas a morrer por falta de consumo de água para simplesmente beber. Queríamos apenas aqui referir uma coisa, que estamos a falar de famílias, estamos a falar da água da distribuição pública. O setor privado, porque existem vários fornecedores de água do setor privado, não estão inclusos. A única recomendação que nós damos ao setor privado é que devem reduzir as tarifas de água que fazem distribuição pela população. Medida número 9. Peço um pouco de paciência, são 30 medidas. Medida número 9. O gás doméstico deve ser reduzido em 50% do custo atual. Moçambique hoje tem a 4ª maior reserva do mundo de gás natural. Não faz sentido o custo do gás que o próprio povo, que é dono do recurso, que está-se a exportar agora navios e navios de toneladas e toneladas de gás do nosso país, e o gás para o nosso próprio povo está elevado. Não faz sentido absolutamente nenhum. O custo do gás doméstico deve baixar para 50% do valor atual. Também a redução do preço da energia elétrica, Credelec, em 50% da tarifa atual. Nós hoje somos, só na África Austral, o segundo maior produtor de energia elétrica. Temos uma hidroelétrica que fornece energia à África do Sul, ao Zimbábue, com um potencial incrível. Não faz sentido a tarifa que está sendo cobrada ao nosso povo. Essa é a medida número 10. A medida número 11. Queremos que todos os documentos de identificação básicos sejam gratuitos. Não faz sentido o cartão de eleitor ser gratuito
Mas o BI, que é a identidade como moçambicano, o que te dá direito de dizer se você é moçambicano ou não é, o documento mais básico da sua vida, você tem que pagar. Mas para eleger e depois ainda te roubarem no seu próprio voto, é gratuito. Então, o BI deve ser gratuito. Narrativa completa deve ser gratuita. Certidão de nascimento deve ser gratuita. Cédula pessoal deve ser gratuita. Carta de condução, a emissão da carta de condução também deve ser gratuito. Paga só as privadas, a instrução, as formações, mas a emissão da carta deve ser gratuito. É a única maneira que nós estamos a encontrar aqui em Moçambique de dizer o quê? De dizermos que vamos ter a redistribuição da nossa riqueza. Não é verdade isso? Não se fala de que é preciso que haja ganhos, que a população sinta que as riquezas do país também estão a ser redistribuídas de forma equitativa. Então, aqui está a forma de redistribuir a riqueza. Preço do cimento deve estar fixado a um preço de 300 meticais, não pode ser superior que a 300 meticais. Nós temos matéria-prima aqui em Moçambique, não precisamos importar de nenhum país. Temos matéria-prima em Moçambique do nosso povo. Não faz sentido que na Suazilândia, na África do Sul, o cimento esteja muito mais baixo que em Moçambique. Outra medida, fim das cobranças ilícitas pela PRM, alfândegas e pela Polícia Municipal. Portanto, acabar com as cobranças ilícitas nas estradas, aos automobilistas, aos chapeiros, cobranças ilícitas porque a pessoa não tem BI, essas chantagens todas que acontecem nas fronteiras com as alfândegas, todas as cobranças ilícitas, estamos a decretar que este período de 100 dias é a anamalala de cobranças ilícitas. A suspensão da exigência de inspeção de viaturas. Estamos a exigir inspeção de viaturas, um país que não produz viaturas. A maior parte das viaturas que o povo moçambicano compra são viaturas usadas de segunda mão, terceira mão, que vêm do Dubai. As estradas esburacadas. Não há condições nenhumas de você ter os amortecedores, de ter o carro em condições, porque tem estradas que estragam o carro, é um mês, os amortecedores já estão todos rebentados. Então, não faz sentido andar a exigir a inspeção de viaturas quando nós não temos condições nenhumas de ter estradas em condições que, passo a repetição, que garantam que estas mesmas viaturas possam ter durabilidade. Então, suspendemos todo tipo de obrigatoriedade de ter inspeção. Isenção do IVA para produtos básicos. Isto é uma forma de redistribuição da riqueza. Fala-se muito que o país está a exportar rubis, dos maiores do mundo. Que o país está a exportar agora gás, petróleo, ouro, diamantes, turmalinas, madeiras, tudo isso. Mas o custo de vida está pesadíssimo para a população. Farinha de milho, arroz, o peixe carapau, óleo alimentar, feijões, hortaliças, amendoim, coco e frango devem estar isentos do IVA para que a população possa sentir que, de fato, este país é nosso. 17. Temos que reintroduzir o lanche escolar gratuito na escola. Reintrodução do lanche gratuito, que em tempos isso já houve, não é uma medida nova. Já houve o lanche escolar gratuito para a nossa população. Propinas no ensino primário, no ensino secundário também devem ser gratuitas, da primeira classe até a 12ª classe. O fim das contribuições para os guardas nas escolas, contribuição para o muro da escola. A única contribuição que vamos aceitar é a contribuição quando vierem as madeiras descarregadas na escola, contribuição para se contratar carpinteiros, para se fazer carteiras
para os nossos filhos. Taxa de rádio, também o fim da cobrança da taxa de rádio. As razões já tinha explicado mais do que suficientes na live passada. Temos que suspender a exploração da madeira para exportação. Sobretudo quando os nossos filhos estudam no chão, a madeira preciosa que está saindo para fora, vamos nestes 100 dias suspender essa exportação da madeira. A outra medida, 22, é o direito à autodefesa que o povo tem. Ou o direito à legítima autodefesa. Quando há agressões violentas e desproporcionais da UIR e da polícia. O povo também tem o direito de se defender. Isto é legal. Código Civil, já falamos, artigo 336, 337, conjugado com o artigo 80 da Constituição da República, que dá o direito do moçambicano, na situação de abuso do poder das autoridades e também na situação dos seus direitos estar a ser violados, de defender-se. Autodefesa, o direito à autodefesa. Isto é extremamente importante. Já tínhamos falado aqui que os projetos inimigos do ambiente ou corrigem a situação, esses projetos devem encerrar. Já falamos aqui do caso do Moatize, deste projeto que você pendura o seu lençol 5 minutos depois do lavar, o lençol está preto. A farinha que as nossas mães, depois de processar os grãos de milho, põem para secar, em 5 minutos o que se deve comer também está tudo preto, cheio de carvão. Estes negócios ou corrigem ou devem ser encerrados. Outra medida 24, despartidarização de toda a função pública, já falamos disto. Tudo que é partido da função pública no Estado deve ser retirado. Não se usa bens públicos, nem instalações, nem papel, nem panfletos, nem nas secretarias dos bairros. Tirar tudo que é partido e tirar tudo que é linguagem partidária. São instituições para servir ao povo de igual para igual. Então, as pequenas e médias empresas devem ter isenções fiscais, pelo menos no primeiro ano da atividade, para permitir que essas pequenas e médias empresas elas possam alavancar-se. Negociação dos ADLs com as comunidades, isto é, negociação dos acordos de desenvolvimento local, né? ADLs, em que a comunidade e estas empresas da indústria extrativa devem coordenar quais são os projetos a serem feitos em função das prioridades definidas pela própria comunidade. Bom, já tínhamos dito aqui, íamos abrir um canal digital específico para queixas e para reclamações. Hoje já indicamos o nosso e-mail para isso, que é denuncias.povomos@gmail.com. A abertura de um fundo para recuperação empresarial, depois deste ciclo de manifestações, até um valor cerca de 500 milhões de dólares para as pequenas e médias empresas que tenham sofrido. E também nesta fase, medida número 29, a apresentação da nova bandeira de Moçambique. Portanto, o concurso já foi encerrado. Neste momento, recebemos cerca de 3.500 e-mails, estão sendo analisados. Há de ser feita uma triagem, uma pré-seleção. Penso que as 100 bandeiras selecionadas vão ser colocadas ao público para ser o próprio público a selecionar qual é a melhor bandeira. Então, temos também que concluir o processo do próprio povo eleger as suas próprias estruturas de base, lá nos quarteirões, nos bairros. Temos que concluir esse processo. Entrada em vigor destas medidas, dia 20 de janeiro de 2025. E era isto que queria anunciar, são as medidas anunciadas pelo governo do povo para os primeiros 100 dias
de governação, ou os primeiros 100 dias deste mandato. Então, caros amigos, era isto que tanto esperávamos. Estas são as medidas atualizadas. Essas são as medidas que vão entrar em vigor. Pode-se não cumprir as medidas. Bom, se não cumprir as medidas, significa que está-se a colocar numa afronta direta com o povo. Então, a soberania do povo vai julgar como é que se vai tratar exatamente a desobediência, aquilo que é a vontade do povo. São milhares de e-mails, milhares de mensagens que nós selecionamos e colocamos como desejo do povo nessas medidas. Como dizia, amanhã vai sair o documento carimbado, assinado e que vai ser partilhado nas redes sociais, e aconselhamos aos jovens a fotocopiarem este documento, a lerem nos mercados, a lerem nos bairros, nas localidades, nos quarteirões e nas famílias. Caros amigos, e assim nós chegamos ao fim desta live dedicada exclusivamente a indicar as medidas governativas para os primeiros 100 dias deste mandato. Foi muito bom estar aqui convosco. Permitam abraçar a todos os moçambicanos. Forte abraço. Um beijo grande. E tchau.